Na sua concepção, toda a experiência que você tem, mais de 25 anos de estrada aí, casos famosos são mais difíceis de se tratar perante a justiça, perante a isso, perante aquilo, ou não? É mais um caso igual qualquer um outro? Tem essa complexidade? Eu, por experiência do caso que eu participei, enfim, que teve maior repercussão, e na época muitas pessoas perguntaram para mim isso, né? Ah, é o caso de maior repercussão, o caso mais complexo que você já participou, enfim, que você já atuou. E eu sempre respondi, eu acredito nisso ainda, que cada caso é um caso e eu participei já de casos muito mais complexos e esgotantes até emocionalmente do que o caso, por exemplo, da Eloá. É claro que existe uma mídia em cima, enfim, que possa. Mas eu acho que é muito pessoal. Eu sempre fui uma pessoa que eu consegui lidar, né? Até por todas as situações que eu passei na carreira e com os casos tristes e graves, por exemplo, da infância, enfim, de não ficar esperando muito aplauso por Aham. coisas, mas também não me derrotar, não me, né, me entregar os pontos com uma derrota, por exemplo, né? Eu acho que a gente tem que ter a convicção, e eu sempre, cada julgamento que eu ia participar, eu fazia uma oração prévia de pedindo que eu tivesse lucidez, de não me levar por vaidade, né? Porque o júri, infelizmente, ele tem um pouco né, esse ambiente que acho que é onde as pessoas conhecem mais o direito e essa coisa Aham. de filme de tribunal, enfim. E de que eu seguisse o caminho da minha convicção. Que o promotor de justiça, graças a Deus, ele tem uma liberdade de convencimento, né, e de atuação conforme o seu convencimento. Claro, com responsabilidade, mas segundo o seu convencimento. Então, para mim, realmente nunca foi assim. Eu não acho que seja mais, um caso de mídia, que seja mais complexo ou não. Acho que você tem que focar naquela. Mais ou menos um paralelo com um jogador de futebol. É claro, jogar uma final de campeonato é uma final de campeonato, mas Aham. cada jogo, até você chegar na final de campeonato, tem a mesma importância, porque se você não lidar com a mesma responsabilidade, você não vai chegar na final do campeonato, Sim, sim, né? justo. Então, acho que cada profissão, acho que tem que ter esse foco de você, cada caso específico, você atuar com a mesma responsabilidade e com a mesma convicção. Aham. O que é um caso esgotante, na sua opinião? Eu acho que essas situações que envolvem crianças são esgotantes, né? Uma situação dessa. O júri, no caso da Eloá, foi bastante esgotante por conta da tensão não de resultado, mas de que encerrasse, de que o júri acontecesse mesmo, porque durante os 4 dias de julgamento, a gente ficou o tempo inteiro, eu e a juíza na época, muito preocupados que encerrasse o julgamento, porque Aham. teve muitas ameaças por parte da defesa de abandonar o plenário, e tinha uma complexidade enorme, não só de respeito às pessoas envolvidas, né, a própria família das vítimas envolvidas, mas também de dinheiro público investido naquela operação toda, né? Que foi Aham. montada uma estrutura gigantesca, enfim, né? Aham. Então, foi muito tenso isso. Foi bastante esgotante nesse aspecto, assim, Sim. também. Você acha que esse caso, vamos falar dele, você acha que ele tomou tanta proporção pela quantidade de polícia, mídia, helicóptero, isso e aquilo? Uns falam que a polícia agiu errado, outros falam que agiu certo. Eu acho que teve até ligação da época, não sei se foi a Sônia Abrão. Foi Lembra? Sônia Abrão, Sônia Vamos falar Abrão, é sobre. isso. Até Então, tudo isso complica o caso, deixar ele mais conflitante, mais difícil ou não? Como é que foi isso? Eu acho que foi um case aí, acho, tanto para que todos os personagens lembrem e nunca se esqueçam, né? Tá. Tanto da parte de mídia, né, de imprensa, de Aham. responsabilidade, o papel que a imprensa exerceu também, que realmente bastante questionável, muitas Tá. situações, enfim. A própria polícia militar também. Na verdade, lá tinha essa questão de que era um pós-adolescente de 20 anos com uma adolescente de 16 anos. A sociedade também não tinha aquele olho de que era um bandido criminoso, psicopata, que estava sequestrando, por exemplo. Uma ex-namorada. é, Tudo é, começou com ele. Eles namoraram um tempo e isso, ela ela largou largou ele e ele, ele não aceitou. isso, Foi isso que aconteceu. isso, mais um caso de feminicídio, né? Aham. Infelizmente, esse raciocínio ainda presente na sociedade desse viés, né, de Sim. posse, né, de que o E homem tem aumentado cada dia mais, né? infelizmente, Infelizmente, todos os dias, infelizmente, tem acontecendo infelizmente, isso. e mais que na E que época, dão menos mídia que esse caso da época. exatamente, Infelizmente, tá exatamente. acontecendo muito. Acho que a mídia toda nessa situação aconteceu justamente pelo tempo que se arrastou também, né? Tá. Foram quase 100 horas de cárcere, né, que ela Aham. viveu até, enfim, o trágico desfecho. Isso Então, gera acho muito que documento, né?
sim, Porque tem tudo que aconteceu, ele é repassado para o papel, imagino eu, sim. correto? Tem que Na ser época, na analisado época na sim, na época, né? época sim. Hoje a gente é tudo digital, né? IA, tipo assim, né? Tô brincando. É. Mas, tipo, tudo aconteceu, só foram horas e horas, né? É quase 100 horas de cárcere dele. Aham. E tudo isso precisa ser analisado por você, pelo juiz, Sim, sim, sim. Tanto a parte de oitiva de testemunhas, e foi fundamental muita prova pericial também, Aham. que foi realizada, até para saber a dinâmica de como as coisas aconteceram mesmo, até para rebater a tese da defesa, né, de que foi sem dolo, Aham. a tese da defesa era Porque a que outra foi moça, ela não morreu, ela foi só a atingida. Nayara foi atingida só, No rosto, não lembro isso, mais no ou menos rosto, na assim. mão, e ela protegeu Pegou e no pegou no rosto. rosto, isso. Esse caso ele é muito marcante porque mostra que um cara que não aceitou um fim de relacionamento, você falou, a posse, Isso. invadiu um apartamento, aí ela tava com a menina, não me engano. Tava ela, a Nayara e os dois meninos, o Vitor e o Iago, que eles iam fazer um trabalho escolar. Aham. E aí o Lindenberg não imaginou que ele ia encontrar essa cena na dinâmica dele e por isso o meu convencimento, né, de que foi tudo premeditado. Ele conhecia muito bem a rotina da Eloá e da família dela, então ele Certo. sabia dos horários e, enfim, na cabeça dele ela ia para casa junto com o irmão Tá. e como todos os dias, enfim, tanto que daí previamente ele fez uma artimanha para tirar o irmão, De acho que era Douglas, casa. se eu não me engano, levou ele, largou ele num lugar bem distante, porque daí ele sabia que a Eloá ia estar sozinha em casa. Então aí ele ia. Não fosse o fato deles estarem fazendo o trabalho escolar em casa, que estavam então as outras três pessoas, ia ser, imagino, um outro caso de que iam encontrar o corpo dela Então, mas ele morto estava lá. preparado para matá-la, ele não queria reconciliar, é isso que aconteceu, né? Eu tenho convencimento, depois de tudo que aconteceu, que ele foi para matar. Ele foi Tá. para matar. Mas não imaginava que ia ter mais gente e tal. Exatamente. E aí, quando ele chega, vê as outras pessoas lá, até simbolicamente eram dois casais, na cabeça dele ainda ele ficou ainda mais com Mas aquela, né, de que, já não só me abandonou, não como quer tem voltar comigo, outro. como já botou outro no lugar, exatamente. Como se também não fosse direito dela se fosse verdade, né? E não era, Aham. né? Na verdade, eles estavam para fazer o trabalho escolar. E aí, depois, o desenrolar dos fatos foi, com certeza, bastante fomentado por esse universo que a mídia acabou imprimindo a situação, porque ele foi virando quase que um personagem de Aham. filme, assim. O Sim. próprio ego dele foi sendo cada vez mais alimentado, como o cara que tinha sido abandonado, de repente é o astro, né? Ele estava Aham. sendo o astro. Ele recebe ligação da jornalista, o Aham. presidente do São Paulo na época, o diretor do São Paulo na época foi lá também para tentar negociar, coisas assim que eu... Ele era São Paulino, não lembro disso. Foi Era. lá, mas não lembro disso, não sabia. Ou Foi sabia ou não um, lembro. foi um diretor, durante várias hipóteses de negociação, acho que era diretor de futebol do São Paulo, foi tentar, enfim, conseguir algum tipo por saber que ele era São Paulino, enfim, de tentar. A mídia atrapalha num caso complexo como esse, Eu acho que grande e extenso. nesse caso, em vários aspectos atrapalhou. Aham. Em vários aspectos. Primeiro, por desviar o foco, que era a negociação entre a polícia militar que estava na época fazendo, ele não podia atender o telefone do sargento que estava fazendo a negociação, porque ele estava no telefone com a Sônia Abrão, por exemplo. Aham. Né? Aham. É tipo E inacreditável isso, né? é inacreditável, inacreditável. Muito louco isso. Eu acho que isso, eu acho que foi uma grande, espero, né? Uma grande lição, assim, para até de responsabilidade, acho, né? Aham. De profissional, assim, de ver até que ponto a liberdade de expressão e a liberdade de levar a notícia Pode e a atrapalhar uma responsabilidade. série de outras coisas, né? Exatamente. Porque gerou uma Exatamente. complexidade imensa e acabou dando no que Exatamente. deu. Esse cara tá preso ainda? Tá, tá. Tá, mas acho que já está em progressão já de Já, regime. pra sair. Acho que já está salvo engano, ele está em semiaberto, acho já. Aham. Porque inicialmente a pena tinha sido de 98 anos, mas depois pelo tribunal foi bem reduzida. Mas no Brasil não passa de 30 anos preso. Passa. O limite são 30 anos, mas a quantidade de anos seria importante para as progressões, né? Aham. Porque, obviamente, para você progredir de 98 anos e progredir de 30 anos, Sim, a proporção é mais reduzida, né? sim. Então, acaba... Muito louco isso, né? é. Um caso que tomou grande repercussão, sei lá, talvez até mundial, sei lá. Foi porque eu tenho uma irmã que mora fora do país e na época do julgamento ela falou assim, tá. E o julgamento também foi
tenso por conta dessas situações também, né? Porque daí, de novo, né? Volta toda a Ele foi a júri imprensa, popular? volta... Foi júri popular. O que você sentiu na época do júri popular? As provas eram muito robustas, assim, principalmente provas técnicas que afastavam a tese de que teria sido culposo, né? Porque Aham, a defesa, ela tinha uma tese de que ele se assustou com a entrada dos policiais e disparou 3 disparos acidentais, enfim, que aham. seria mais ou menos essa situação. Mas as provas técnicas eram muito robustas, comprovando não, que foi tudo muito premeditado, enfim. Até no momento em que os policiais entraram, ele ainda teve o cuidado de se proteger, e aí as provas técnicas conseguem fazer essa dinâmica. E aí, protegido, efetuar os disparos contra ela. Entendi. Então você vê que realmente ele, naquele Pensou na momento, vida ele. dele, se proteger. A vida Sim, dele, tipo, vou resguardar a minha exatamente, aqui, que ela que. exatamente. E é o último momento que eu vou ter para fazer o que eu vim para fazer. Aham, Porque agora os policiais entraram, se eu não fizer agora. Então ele se protege numa. E eu digo isso porque tinha vestígios de pólvora da onde ele disparou, que era. Ele deu para ver que ele se escondeu numa paredinha, assim, aham, para evitar o confronto dos policiais, mas ele tinha visão da onde a- as meninas estavam deitadas, né? A aham. Eloá foi morta, ela estava deitada. Então, em relação à questão de prova, eu acho que o tempo era curto para demonstrar tudo, mas porque a fala, né, nos debates era 2 horas para eu tentar passar toda o raciocínio, mas enquanto em relação a isso eu estava relativamente tranquila para mostrar essa convicção que eu tinha aos jurados, né? Sim, E, sim. então acho que nesse aspecto a minha preocupação na verdade era realmente que o julgamento acabasse, assim, que ele Entendi. fosse finalizado, que não Aham. tivesse e que não anulasse, né? Porque também teria essa possibilidade e a defesa tentou plantar algumas nulidades, assim, durante os 4 dias de julgamento, né? De que eventualmente ele seria condenado, mas ela ia depois eventualmente conseguir anular tudo e aí ter que passar por tudo de novo. E aí, imagina-se as famílias, as vítimas tendo que reviver toda aquela situação tensa novamente, né? O que gera um julgamento de, sei lá, 4 dias, 5 dias? Tinha muita testemunha para ser ouvida, Aham, né? Então isso acaba. E aí tem o esgotamento mental dos jurados também, né? aham. Que não pode, a gente não pode exigir que eles fiquem virando noite. Então precisa ter um horário de descanso, até para conseguir absorver as informações todas que eram passadas, né? Sim, Mas tinha basicamente porque tinha bastante testemunha para ser ouvida e muita prova técnica para ser, inclusive oitiva de peritos. Então acabam depoimentos muito longos que acabam demandando mais tempo realmente. interessante. Quando a gente vai entendendo essa linha do tempo, É, é muito louco isso. é um sistema mais complexo, né? Aham. E teve muita gente que disse que a polícia poderia ter agido antes, não teve? Teve também uma conversa assim, né? Teve. Só que aí entra aquela situação que a gente falou no início, né? Eram adolescentes, era uma briga de adolescentes, né? Não era, talvez se fosse, por exemplo, um assalto a banco, né? Que Aham. eram criminosos que entraram e fizeram reféns, talvez, para os olhos da sociedade, a invasão, eventualmente, e até se matasse o sequestrador, seria esperado, né? Aham. Na situação lá, era uma briga de adolescentes, um casalzinho que eventualmente iria se resolver, se entra e atira e mata o Lindenberg, talvez o peso político até, né, em relação à operação da polícia na época, fosse visto pela sociedade de uma forma diferente, né? Que louco isso. É. Que louco. E aí a situação, né? A linha de frente, quem estavam, né? A polícia militar que estava para administrar essa Sim. situação, né? Agora, vendo de fora do que aconteceu, é fácil de qualquer um de nós Ah, apontar, aham, fez errado, tava, aham, né? aham. Mas a situação toda era muito complexa, realmente.